Olá, pessoal! Não sei qual horário que você está vendo este vídeo, mas sejam muito bem-vindos ou muito bem-vinda, tá? Ao nosso quadro que estreamos hoje, JA Cast. Principalmente voltado para mulheres, né, que querem aí injetar uma mudança na vida espiritual, na vida emocional, na vida social e também até para mulheres que queiram empreender. Então, sejam muito bem-vindos e nada mais, nada menos que nessa estreia maravilhosa, estamos aqui, eu convidei a Dijeane Medeiros, a apóstola, esposa do apóstolo Renato, juntos no Ministério Pastoral da Igreja Betel Church há mais de 30 anos. Líder da Rede Plena, mentora e palestrante, e é coach integral sistêmico formada pela FEBRASIS. Vamos desejar as boas-vindas para a nossa Dijeane Medeiros. Povo, palmas. É um prazer estar aqui conosco, você ter topado iniciar, né, esse podcast. Eu acredito que tem muitas coisas guardadas que precisam ser postas para fora para ajudar, né, pessoas que estão, mulheres que estão em casa precisando dessa transformação. Né? Então, nada mais, nada menos também sobre a palavra de Deus, que ela é viva, eficaz e que tem o poder de transformar. Aleluia. Amém? Então, seja Joyce, bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? É uma honra ser a primícia, né? A convidada aí da primícia desse podcast, que eu tenho certeza absoluta que vai ser um instrumento de cura, um instrumento de transformação na vida de milhares de mulheres, milhares de pessoas, né? Principalmente mulheres, que nós estamos aqui para falar com mulheres, de mulher para mulher, né? Eu peço desculpas porque eu estou com a voz um pouco rouca, né? Um pouquinho gripada, mas nós estamos aqui para honrar, né, o nosso compromisso e dizer que é uma alegria, uma honra, um privilégio compartilhar da palavra de Deus com você e com todas vocês que estão aí nos vendo pelo outro lado da telinha. Opa, obrigada. Que maravilha, de nada. Gente, vamos começar aqui com um assunto muito importante, né? Aproveitar esse momento que eu queria muito que você explicasse, né, a importância de Jesus no papel da mulher nos dias atuais, né? Que antes da Era da Graça, a mulher não tinha um papel na sociedade. E quando Jesus chega, ele resgata o papel da mulher, né, dentro da sociedade contemporânea. Um exemplo deles é a Maria Madalena, que é uma das financiadoras do ministério de Jesus. E eu queria que você falasse um pouquinho mais aí para a gente poder entender melhor. Gente, falar sobre Jesus sempre me emociona, né? Porque Jesus, ele é o grande resgatador da minha vida, né? Eu tinha 14 anos de idade quando Jesus me resgatou, quando ele entrou na minha vida, quando ele salvou a minha vida. E só eu sei, né, a dor que eu sentia. Eu era apenas uma adolescente, mas eu já carregava fardos incalculáveis. E quando eu olho para o meu passado, eu olho para quem eu era, né? E o que eu já tinha feito, meu Deus, Jesus precisava realmente me resgatar de tudo aquilo que eu já tinha de experiência ruim na minha vida. Então, falar de Jesus é falar sobre o resgate da minha alma das trevas, o resgate da minha alma da morte. E falar sobre Jesus é falar sobre a possibilidade de você ser feliz, mesmo tendo dificuldades, você ser feliz porque você tem alguém que segura nas suas mãos, alguém que valoriza a sua vida, alguém que valoriza o seu ministério, alguém que entrega para você um propósito de vida, né? E eu quero dizer para você, mulher que está nos ouvindo, que está nos vendo através desse podcast, que é possível, sim, ser feliz. Você só precisa convidar Jesus. Ele vai ser o grande resgatador da tua vida. Ele vai ser o grande resgatador da tua alma. E ele vai fazer você sonhar novamente. Ainda que você viva num mundo de impossibilidades, um mundo que diga para você que você não tem valor, que você não tem um papel,
Jesus, ele vai resgatar a sua vida, Jesus vai resgatar, né, a sua história. Eu tenho certeza, Joyce, que você é uma pessoa que também foi resgatada por esse amor, resgatada por essa plenitude que é o Senhor Jesus, né? O Espírito Santo, quando passa a morar dentro de nós, ele vai preenchendo as lacunas, esse vazio que existia na nossa vida. E eu quero dizer que Jesus, ele é o grande protagonista dessa história. Convide Jesus, né, Joyce? Tenho certeza que você também tem um testemunho lindo para dar. E o que eu posso dizer é: convide Jesus para ser o protagonista da sua história de vida e tudo vai dar certo. Uau! Fantástico! E é sobre isso. Jesus, ele realmente preenche todas as lacunas, né? Sim. Logo quando eu me converti também, eu sentia um vazio muito grande e às vezes buscava vazios em lugares que ali não eram preenchidos. E eu voltava bem pior do que eu fui. E foi quando realmente eu tomei a decisão mesmo de essa vida não dá mais para mim, vidas de festas. Foi quando eu comecei a estar em ambientes, por mais que eu tinha uma mentalidade muito certa, correta, mas eu estava no ambiente errado. Não adianta a gente ter uma mentalidade boa, né, de coisas corretas, de princípios, mas tu está em ambientes errados, né? Você precisa estar em ambientes certos. Então eu comecei a sentir essa vontade de que aquela vida que eu vivia eu não sentia mais prazer de estar ali. Era como se eu tivesse um vazio dentro de mim. Aí foi quando o Espírito Santo bradou no meu coração. Eu estava vivendo uma fase boa, né, com amigas, mas o Espírito Santo me tocou. Eu não morava na casa mais dos meus pais, estava morando na casa de amigas, né? Aquelas melhores amigas de escolas e tudo. E foi quando o Espírito Santo volta para casa. E foi quando eu decidi tomar essa decisão, abandonar aquela vida que eu vivia e, de fato, renunciar. E coisas maravilhosas aconteceram na minha vida, né? Foi o começo da minha transformação. Também, quando eu voltei para casa dos meus pais, o casamento dos meus pais foram resgatados. Né? O meu sobrinho aceitou Jesus, meu irmão aceitou Jesus. Então, Deus ali, por uma decisão nossa, Deus ali faz o impossível no ambiente que você está. E para você pensa que, meu Deus, para mim era muito distante isso acontecer. E só foi uma decisão minha. Eu comecei a ver a transformação. E Jesus, eu sou apaixonada por ele. Eu digo que eu posso viver sem tudo, mas sem a presença dele não dá. É verdade. Nós somos as fãs de Jesus. Sim, sim. As apaixonadas por ele, sim. Sabe? Pode chamar de fanatismo, né? Pode chamar de qualquer coisa, mas nós ouvimos a voz de Jesus e a voz dele é inconfundível, sim, não é? Sim. Não precisa ninguém chegar e dizer que você está fazendo coisas erradas, né? Apontando o caminho ou te obrigando a seguir alguma coisa. Quando Jesus fala, todas as outras vozes se calam, né? E você falando, Jesus está trabalhando em mim um tema muito, muito, muito forte, que é a troca de mesas, né? Onde eu me assento, com quem eu como, com quem eu tenho comunhão, né? E você falando assim, eu já não me sentia bem naqueles ambientes. Ou seja, Jesus começou a trocar as suas mesas onde você se assentava, onde era mesa de bebedeira, né? Mesa de farra, que aparentemente existe uma felicidade, uma alegria, né? Mas ela é momentânea. Quando acaba o resultado ali, né, do álcool, quando acaba aquele momento ali, você volta para aquele vazio que não é preenchido por nada, nem por coisa nenhuma, a não ser por Jesus. Quando Jesus entra na nossa vida, ele preenche todos os espaços, né? É incrível. A gente continua tendo dificuldade, a gente continua tendo luta, né? Porque a Bíblia, Jesus foi muito claro, no mundo vocês vão ter aflição, vocês vão passar por dificuldade, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se ele venceu o mundo e ele mora dentro de nós, ele nos entrega as ferramentas assertivas para que a gente passe pelas lutas, né, dando glória a Deus. É isso mesmo.
Nossa, que bom esse começo de conversa, né? E sobre a questão da qual foi o papel, né, da Maria Madalena no ministério de Jesus, como essa mulher foi tão importante, né? Porque é o que eu sempre falo, na época, muitas pessoas julgavam muito a Maria Madalena, né? Pelo fato de ter, acho que 5 maridos, mulher. Então, mas Deus, ele é o Deus de transformação e ele pega as pessoas que menos as pessoas acreditam e essa aqui que as pessoas não dão crédito nenhum, pô, essa aqui eu vou pegar e vou usar, vou resgatar, né? São as pessoas que a gente menos imagina e é essas que Deus pega e transforma. Então, nada mais, nada menos do que falar de Maria Madalena. Eu acho que você quis se referir à mulher samaritana, né? A mulher do poço. A mulher que Jesus, Jesus é lindo, porque Jesus ele é intencional. Você, quando vai ler a Bíblia, percebendo ali o caráter de Jesus, a caminhada de Jesus, aquilo que ele fez, ele sempre foi intencional, né? E esse resgate, primeiramente, passa pela nossa identidade, né? Jesus foi encontrar com aquela mulher ao meio-dia. Por que ao meio-dia? Ao meio-dia, naquela região, tinha um sol escaldante. Ninguém ia para um poço tirar água para as necessidades diárias da sua casa, né? Da sua subsistência, ao meio-dia. Ninguém ia. E por que aquela mulher ia ao meio-dia? Porque ela não se via como alguém que podia se encontrar com as outras mulheres cedinho, né? Porque as outras mulheres elas iam cedinho. Com certeza aquela mulher ouvia muitas coisas depreciativas e com certeza aquela mulher ela tinha uma visão dela mesma como uma mulher realmente pecadora, uma mulher que não podia estar no meio da sociedade. Então ela ia no pior dia, no pior horário, né, do dia para tirar a água. E Jesus foi intencional. Ele disse aos seus discípulos: é necessário que eu passe por Samaria. E ele foi ao meio-dia se encontrar com aquela mulher para resgatar, primeiramente, a identidade daquela mulher. Jesus precisava resgatar. E é isso que ele faz quando ele se encontra conosco. Ele deseja resgatar quem nós somos, né? E hoje eu tenho um entendimento muito forte de quem eu sou. Eu sou filha amada de Deus. Eu sou uma mulher escolhida pelo Pai para resgatar outras mulheres, para que essas mulheres entendam quem elas são em Cristo e o que elas podem fazer. Primeiramente, quem elas são. Porque, costumeiramente, Joyce, nós estamos... como é que eu posso dizer? Meu Deus, misericórdia. Nos confundindo com o nosso propósito, com quem nós somos, né? Muitas vezes nós somos mulheres que somos viciadas em fazer. Nós achamos que o nosso valor está no fazer. E o nosso valor está no ser. E nós precisamos olhar para dentro de nós e entender que o Senhor Jesus, ele quer primeiramente resgatar quem nós somos. Sim. Né? E essa identidade, ela precisa ser resgatada. Quem você é? Quando nós perguntamos a algumas mulheres, quem você é? Quem você é? Elas se confundem, porque elas não têm uma identidade fortalecida de quem elas são em Cristo. Isso, ou às vezes quer ver uma pessoa de uma forma e como é o nome? Idealiza. Sim. Ser que nem aquela pessoa. As pessoas querem um formato padrão. Sim. Eu vou ser que nem fulano de tal, você não busca essa verdadeira identidade de saber quem é nós mesmos, né? Às vezes a gente quer se comparar com a vida do outro. Sim. Quer se igualar. Porque aquela vida é tão boa daquela fulano de tal? Por que a minha vida tá assim? E fica, de uma certa forma, comparando. E não busca mesmo a sua verdadeira identidade, né? Na verdade, as redes sociais, eu posso considerar que é uma bênção quando você usa,
de forma correta. Mas existe algo muito demoníaco por trás disso. Por quê? Porque mostra uma verdade, né, que não existe. Uma maquiagem. Porque muitos vídeos são editáveis, né? Muitos filtros do Instagram. Nós mesmos, né, não queremos aparecer da forma como nós acordamos, né? Nós queremos colocar um filtro. Então, tudo aquilo, né, eu não sei como é que é a vida no dia a dia daquela pessoa. Então, ela mostra o que ela quer mostrar. E as pessoas que não têm uma real identidade em Cristo, muitas vezes olham para aquela vida ali de Instagram, de rede social, e olham para pessoas que viajam muito, né? Pessoas que mostram que têm uma vida financeira muito boa. A gente não sabe o que existe por trás, a gente não sabe como é que está a conta bancária daquela pessoa, né? E ela não vai mostrar, com certeza, que a conta pode estar no vermelho. As coisas que ela fez para adquirir um status que não é o dela, não é o real. E muitas vezes nós nos comparamos, é aquilo que você falou, a questão da comparação, né? Nós não sabemos quem nós somos e aí nós nos comparamos com essa realidade que muitas vezes não é real, ela é maquiada, né? E Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele vai nos dizer quem nós somos e que tá tudo bem não ter uma mesa tão farta naquele dia, que está tudo bem, né? Não estar bem naquele dia. O que nós precisamos é resgatar essa identidade de quem nós somos, né? E deixar essas comparações, porque a vida do outro é a vida do outro. Ele vai prestar contas diante de Deus da vida dele e das verdades que ele tem e das mentiras que ele contou. Isso é verdade. E eu gosto também sempre de falar que é a questão do foco. Se você focar nos outros, o foco vai estar nos outros. Então, se você focar em você, você vai acabar conseguindo ter uma vida mais plena, uma vida de mudança. Você vai ter a questão da autoanálise, cair em si, o que eu preciso melhorar. É o que eu sempre falo, aonde está o seu foco, ali estarão os seus resultados. Então, eu acredito que a gente tem que pensar mais em nós mesmos, descobrir a nossa verdadeira identidade, descobrir o nosso verdadeiro propósito. É até engraçado falar isso, porque antes eu vivia normal, sem identidade, sem descobrir a minha verdadeira identidade, sem propósito. Sim. E há 2 anos atrás eu assisti uma palestra, uma palavra, na verdade, muito impactante, que fala sobre qual é o teu propósito. Deus te trouxe na Terra para uma missão. Você descobriu já a sua missão? E eu tenho missão? Eu tenho propósito? Como assim? E eu fui atrás disso. Porque geralmente Deus... O que Deus usa? Usa as tuas habilidades do teu natural para aplicar na obra dele. Então, olha só. A minha vida toda foi treinar pessoas. A minha vida toda foi treinar. Eu pegava profissionais que não sabiam fazer absolutamente nada. E eu treinava aquelas pessoas para ser uma excelente profissional. E olha só o que Deus fez. Tornou a minha habilidade que eu usava no natural para colocar no reino dele. Uau! Né? Então, isso é fantástico, como também do apóstolo Paulo. Ele era o maior perseguidor de cristão que existia. Né? E se tornou o maior apóstolo de todos os tempos. Né? Então, Deus usou a habilidade que ele já tinha e colocou para agregar no reino dele. Sim. Né? Então, eu acredito que é muito bom a gente saber qual é o nosso propósito, qual é que é a nossa verdadeira identidade, para que eu vim, para quem que eu vou poder ajudar, porque como é que eu sei o que as coisas vêm de Deus, se é de Deus ou se não é? Porque as coisas que não são de Deus sempre vai beneficiar nós mesmos, nosso ego. Mas o que vem de Deus não vai beneficiar nós mesmos, vai beneficiar os outros, as pessoas que estão ao nosso redor. Então, essa diferenciação. Se o que você está fazendo está impactando pessoas, está ajudando pessoas, pode ter na certeza que isso é de Deus. Quando você fala de propósito, isso me toca muito, porque no meio, eu tenho 30 anos junto com meu esposo no ministério, e no meio dessa jornada, eu me perdi no propósito, né?
eu comecei a achar que eu precisava ter uma profissão, né? Porque ministério, para mim, nunca foi profissão, sempre foi vocação. Eu sempre tive isso muito claro, né? E eu queria uma profissão, né? E eu fiz faculdade, fiz especializações e eu não me encontrava lá naquela profissão. Mas eu tentei, né? Ganhei dinheiro, comprei coisas, mas eu estava infeliz. Por quê? Porque enquanto eu me dedicava à minha profissão, eu me distanciava do propósito. E Deus verdadeiramente me resgatou de tudo isso. Deus me pediu coisas, né? Deus me pediu a profissão, Deus me pediu mais tempo para Ele. E, desde então, eu comecei a fazer coisas. E, quando oportunidades surgiam diante de mim, eu sempre me perguntava, será que isso tem a ver com o meu propósito? E aí, quando a resposta vinha de dentro de mim, não, isso não vai agregar nada ao teu propósito de vida, né? Ao propósito para o qual eu te chamei e te designei. Porque a Bíblia diz lá em João 15, né? Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos designei. Sim. Existe um propósito, né? E Deus chama pessoas para o propósito dele. Nós precisamos, primeiramente, resgatar quem nós somos, a nossa real identidade, e depois nos alinhar e entender qual é o nosso propósito de vida. O nosso propósito não é passar pela terra simplesmente para casar e ter filhos, porque eu já escutei muito disso na minha vida. O meu propósito é me casar, o meu propósito é criar filhos. Então, quando os meus filhos já estão criados, já estão formados, já estão vivendo a sua própria vida, então eu perdi o meu propósito. Então, eu me deparo com muitas mulheres que estão infelizes, porque acharam a vida inteira que aquilo era o seu propósito. E não é. Faz parte dele, talvez, mas não é o seu propósito de vida. Então, hoje, tudo que eu faço, eu pergunto ao Senhor, em todas as oportunidades que chegam, Senhor, isso faz parte do meu propósito, porque eu só eu sei o quão infeliz eu fui. Eu ganhei muito dinheiro, né? Eu sou formada tenho uma profissão, mas não estava adequada ao meu propósito. E eu me confundi, né? E hoje eu descobri o meu real propósito. O meu real propósito é ajudar mulheres a entenderem qual são a sua real identidade e qual é o seu real propósito de vida. E nós estamos juntos nessa jornada, né? E aí nasceu a Rede Plena, né? A Rede Plena vem para resgatar mulheres, né? Nós recentemente tivemos uma rede, né? A rede que foi dar o start inicial da Rede Plena, e nós temos muitos sonhos, né? Aí para realizarmos, né? Para que essas mulheres se encontrem com sua real identidade e possam viver o propósito de vida que elas têm aqui na Terra. Isso. Inclusive, a gente vai ter uma outra conferência, né? Sim, sim. Que vai ser qual a data? Já queria convidar todos vocês para participar conosco. Vai ser dia 10 de agosto. Né? A primeira, nós trabalhamos a identidade de quem nós somos, né? E talvez nessa segunda nós vamos também abordar um pouquinho sobre identidade, mas nós queremos falar sobre inteligência emocional, né? De uma forma mais prática, né? Como nós podemos alcançar essa inteligência emocional, sabendo que nós somos, né, razão e emoção, e nós somos tríades, né? Nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos o espírito. E nós precisamos trabalhar, né, de forma conjunta o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, para que naquele dia, como diz a palavra, nós possamos ser resgatados, alcançados no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Pois já sintam-se convidados, tá? Dia 10 de agosto, na Bethel Church São Luís,
que fica ali na Rua Santa Quitéria, número 1166, ao lado do Colégio Literato. Eu espero por você. Será um sábado e nós vamos começar às 18h30 nesse dia, para que nós tenhamos muito tempo para trabalhar aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração. E de fato é transformador. Eu participei agora da primeira, já estou ansiosa para participar da segunda. Já como você falou sobre a questão da inteligência emocional, né? É importante a gente também falar sobre isso, né? Porque, principalmente nos dias atuais, né? Hoje em dia a gente se depara com muitas pessoas que têm depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e essas doenças estão cada vez mais comuns nessa nossa era, nesse novo século. E eu queria que você explicasse qual a importância da inteligência emocional, o que ela traz de benefício, né? Porque eu acredito que é muito bom a gente ter o autocontrole, né? Porque só quem tem inteligência emocional consegue ter o equilíbrio para tomada de decisões, para não agir na impulsividade, para não fazer algo que vá comprometer. Às vezes a pessoa quer algo momentâneo e quando vai ver a longo prazo acaba prejudicando drasticamente, né? Então eu queria entender de fato o que a inteligência emocional impacta nos dias atuais. Bom, primeiramente a gente precisa entender que a inteligência emocional é a forma como eu lido com os meus sentimentos, né? Só que existem algumas doenças, algumas patologias que elas não estão somente no âmbito das emoções. Sim. Ela é algo químico, né? E no meu trabalho como coach, eu tenho ferramentas que podem identificar se essa pessoa realmente precisa de um cuidado médico, né, de um cuidado de um terapeuta, porque o meu trabalho como coach, ele não é um trabalho de terapia, não é um trabalho que eu vou receitar, né, soluções ou medicamentos. Isso não faz parte do meu trabalho. Meu trabalho dentro da inteligência emocional como coach é identificar qual é o teu estado atual, né? Quais são as coisas dentro da tua vida atual que estão te impedindo de realizar metas, realizações para o teu futuro. E dentro desse meu trabalho, se eu identificar que a pessoa precisa de um psiquiatra, precisa ser de um acompanhamento psicológico, de uma terapia, né? Dentro da TCC, dentro da análise comportamental, eu vou encaminhar primeiramente essa pessoa para fazer, né, uma análise lá com um médico, com um psicólogo, porque determinadas doenças emocionais, elas não são só emocionais, né? Elas têm um fundo psíquico e precisa de todo um ajuste. Mas, se eu identifico que aquela pessoa realmente ela é uma pessoa que não sabe lidar com as suas emoções, não sabe lidar com esses sentimentos, né? A gente vai trabalhar com essa pessoa ferramentas poderosas, né? Que eu tenho passado por esse processo e tenho acompanhado pessoas, né? Tenho ferramentas próprias dentro da ciência, da neurociência, que fazem com que essa pessoa identifiquem o seu estado atual, quem elas são, como elas se veem, né? E projetar essas pessoas para terem metas assertivas, metas para o futuro e conseguir trilhar, né, de uma forma muito natural nesse processo de inteligência emocional. Então, muitas pessoas, eu trouxe até uma colinha, né, para que eu não saia da... a inteligência emocional, ela é a forma como eu lido com esses sentimentos. E não é sobre esconder. Tem gente que se confunde com isso. Tem gente que acha, porque uma pessoa está passando por um processo de coach, ou é coach, ela vai esconder sentimentos. Não, eu não vou esconder sentimentos. Eu vou identificar quais são esses sentimentos e eu vou aprender a lidar com eles. Porque nós somos razão e emoção. Sim. Né? E muitas pessoas deixam de utilizar a razão para ser só emoção. E aí, muitas vezes, a ira, a raiva, a cólera, são pessoas que quebram tudo, são pessoas que estão desreguladas, né, emocionalmente. Então, eu preciso entender quem eu sou
e começar a aprender a administrar esses sentimentos. Isso é muito poderoso, porque a Bíblia vai dizer, olha, irai-vos. Ira é uma emoção. Sim ou não? É uma emoção. Irai-vos, mas não pequeis. Né? Não deixa um dia inteiro se passar sem que você resolva isso. Ou seja, o teu sentimento ele pode ser controlado. E existem ferramentas apropriadas para que você aprenda a reconhecer teus sentimentos, a administrar teus sentimentos e controlar teus sentimentos. Nossa, isso é poderoso, né? Isso que você falou sobre a questão reconhecer. Primeira coisa para o passo da mudança é você se reconhecer e fazer uma autoanálise, né? Analisar determinados comportamentos. Eu ajo de forma impulsiva, ou eu brigo por qualquer coisa, eu arrumo um problema onde não tem. Às vezes é um probleminha, a pessoa já gera um problemão e não tem o controle para resolver aquela situação. De fato, é identificar esses problemas, fazer essa autoanálise e buscar ajuda. Porque não tem como a gente conseguir... eu sou autossuficiente para melhorar isso, eu consigo... Não. Isso aí, para mim, eu acho que não existe. Você realmente tem que reconhecer que precisa de ajuda e precisa buscar ajuda. Por muitas das vezes, eu me achei dessa forma. Eu me achava autossuficiente. Mas depois eu comecei a entender e fazer essa minha autoanálise e eu decidi buscar ajuda. Aí foi quando começou a transformação, de dentro para fora. Né? Então, é muito importante a gente cair em si, ver os aspectos que a gente precisa melhorar, ver o que realmente está causando, causa, às vezes, até prejuízos emocionais. A gente age de uma forma que acaba nos prejudicando emocionalmente e nós precisamos, na verdade, se deixar ser curados, né? Sim. Uma estava agora na minha cabeça. Um dos valores primordiais para uma jornada de autoconhecimento, né, de autorregulação, um dos principais valores que você precisa desenvolver em você é a humildade. Porque a humildade, ela é o inverso do orgulho. E, às vezes, se alguém perguntar para você, você vai dizer, não, eu não sou orgulhosa. Mas você não se permite passar por um processo de mudança. Ou então você diz assim, Fantástico. Eu nasci assim, né? Eu fui criada dessa forma, na minha época era assim. Isso é orgulho. Então, eu não posso, por exemplo, ensinar se eu não me coloco em uma cadeira como aluno para aprender, né? Então, esse processo, ele começou a transformar a minha vida, né? Eu não sou expert em inteligência emocional, eu estou aprendendo. E eu aprendo tanto quando eu me sento para estudar, para me aprofundar na ciência, né? Nos mecanismos que essa ciência me traz, quando eu estou atendendo. Né? Meu Deus, como eu cresço quando eu estou atendendo nas minhas sessões de coaching, né? Com o meu cliente. E eu uso a ferramenta que, às vezes, nem foi usada no meu curso, mas que eu fui estudar sobre ela, eu fui aprender sobre ela. E aí, muitas vezes, sabe, lá quando eu estava na minha formação, eu falava muito para os meus treinadores. Eu disse, vai ser muito difícil, vai ser o meu gargalo, né? Sair desse meu lugar de conselheira, porque eu passei minha vida toda no ministério aconselhando, né? Ministério de Aconselhamento Pastoral. Sair desse meu lugar de conselheira para o meu lugar de coach integral sistêmico. Ou seja, eu não posso dar conselhos nas minhas sessões de coaching. Por quê? Porque vão chegar essas demandas. O que eu preciso fazer? Qual a decisão que eu preciso tomar? Né? E, muitas vezes, como conselheira, eu tenho a tendência de dizer, olha, eu já vi isso acontecendo, né? Isso já aconteceu comigo, existem caminhos que você pode... Não, eu faço uma ferramenta poderosa com essa pessoa, porque
todas as respostas já estão dentro de nós. Isso. Nós só precisamos fazer com que essa pessoa diga e tire de lá essa resposta para essa pergunta, para essa demanda que ela trouxe. Isso é muito poderoso. Quando a gente termina uma ferramenta, a pessoa diz assim para mim: você não precisa me responder mais nada, porque eu já sei qual é a decisão que eu tenho que tomar. E ela vai por uma decisão assertiva. Exatamente. Né? Isso é muito poderoso. E aí eu digo: meu Deus, eu me encontrei com o meu propósito de vida. Hoje eu tenho ferramentas da ciência que podem me ajudar na minha jornada como pastora, como conselheira, como mulher que vai desenvolver outras mulheres. Sim. Uau! Eu estou apaixonada por Jesus cada vez mais. Sim. E pelo meu propósito de vida. Você falou algo muito interessante sobre a questão da humildade, do orgulho. E isso, de fato, é realmente muito importante. Por quê? A humildade, ela vai anteceder o quê? A honra. Sim. E o orgulho, ele antecede a queda. A queda, exatamente. Então, isso é importante a gente frisar e falar sobre a questão da humildade, porque tem muita gente que confunde Sim. humildade com pobreza. Sim. E não tem absolutamente nada a ver, tá? Porque com roupas simples, né? Com pouca vaidade, né? Do exterior. Exatamente. Confunde muito isso. E a humildade, de fato, não é somente isso. A questão da humildade vem de fato de você reconhecer que está errado, ou pedir perdão para o seu próximo que você errou. A humildade está muito interligada a isso, a de você reconhecer os seus erros e com eles aprender a melhorar, né? Como eu falei, as pessoas confundem. Eu conheço muita gente que é rico, mas eu estou falando rico mesmo. Sim. Que são humildes demais. Mas eu conheço muita gente que também tem uma condição financeira mais abaixo, que é orgulhosa. Sim. Então, a gente precisa ter essa diferenciação. Humildade não está ligado à pobreza. Tá? Nesse quesito que a gente está falando aqui, é sobre a questão do reconhecimento. Reconhecer que você errou, pedir perdão, porque muita gente tem essa dificuldade de pedir perdão. E olha, eu falo sem medo de errar, que muitas coisas na minha vida eu consegui dar adiante porque eu liberei perdão a pessoas. Por mais que aquela pessoa está errada, mas eu decidi liberar. Porque a gente vai dormir pensando na pessoa. Essa pessoa me fez isso, isso, isso. Quem está adoecendo não é a pessoa, é eu mesmo. Então, o perdão ele não vai libertar quem te feriu. O perdão ele vai libertar você, né? Então, é realmente assim, sobre essa questão da humildade, foi bem importante frisar isso, porque as pessoas confundem, né? Sim. A humildade, ela está atrelada ao teu coração, né? Você quer saber se você é uma pessoa orgulhosa? Pergunte a alguém da tua família, né? Ouça um feedback de alguém. Quem eu sou para você? Né? Como é que você me vê? Né? O que é que eu faço no meu dia a dia que te fere? E aí, espere o que o outro vai falar, né? Esse feedback é importante. E muitas pessoas não querem ouvir, porque nós só queremos ouvir. Isso é do ser humano. Nós só queremos ouvir aquilo que vai alimentar. Que nos agrada. Elogios, meu Deus. Quem que não gosta? Quem que não gosta de receber elogios, né? Eu conheço muita gente que diz que não gosta, né? Quando você vai elogiar, ela não recebe, ou então ela diz, não, isso é você. Por exemplo, você vai dizer, Joyce, você está tão linda hoje, a pessoa tem tanto problema de identidade e uma crença de não merecimento que ela vai dizer, são seus olhos. Ou então, linda é você. Ela não consegue receber esse elogio. Mas, muitas vezes, existe um orgulho por trás, porque ela também não consegue receber uma crítica. Quando alguém vai criticar, é uma pessoa que se ofende muito. Pessoas hipersensíveis, né? E isso tem uma raiz de orgulho, né, por trás. Porque toda a raiz de rejeição, de autocomiseração, né? Eu sou coitadinho, eu não posso. Tem um orgulho disfarçado por trás, que precisa ser investigado, que precisa ser trabalhado, né? E isso é muito importante, porque nós só vamos chegar a uma plenitude se nós verdadeiramente passarmos pelo processo de moer o nosso orgulho e nos tornarmos
mansos e humildes, assim como Jesus. Sim. E também a importância, eu digo, de ter mentores, né? Sim. É muito importante você ter um mentor, uma pessoa que você admira, uma pessoa que tem respaldo, né? E você pedir ajuda. Tá passando por determinado... Porque são determinados problemas que a gente passa. Às vezes o problema é familiar da pessoa, ou não sabe lidar com filhos, ou talvez o problema da pessoa é um luto, né? Então, buscar ajuda para... Porque eu digo que cada fase é um problema diferente. Então, cada vez que você vai vencendo uma fase, aí aumenta uma maior. Aí tu tem que saber resolver. Então, essa é a importância dos mentores, de selecionar pessoas, né? Eu digo que a gente tem que ter 3 amigos, né? Os íntimos, os estratégicos e os necessários. Então, a gente precisa ter essas pessoas ao nosso redor para nos ajudar, né, a nos aconselhar. Eu tenho certeza que, por exemplo, os nossos conhecimentos nunca vai ser usado para nós mesmos, vai ser usado para outras pessoas. Eu tenho certeza que quando você está passando por um problema, você vai buscar ajuda. Meu Deus, o que eu faço aqui? Vai buscar ajuda com alguém que lhe auxilie, lhe ajude a resolver determinada situação. Tenho certeza que você tem um mentor, né, para lhe ajudar. Eu tenho um mentor, ele se chama Apóstolo Paulo, ele é pastor de uma igreja muito, muito linda em Brasília, no Distrito Federal. E a apóstola Dulce, esposa dele, minha amiga. Eles são, na verdade, além de mentores, eles são meus amigos. Nós viajamos de férias juntos, gente. Sabe? A gente convive no dia a dia, não é uma relação de religiosidade, uma relação de, sabe, alguém que está atrás de um púlpito me ensinando coisas que muitas vezes não vive. No dia a dia, eu consigo enxergar Jesus neles, sabe? Quando estamos em comunhão, quando estamos numa praia, quando estamos comendo juntos, né? Eu vejo quão generosos eles são com as pessoas, quão educados, quão simples eles são. E eu sempre digo, quando eu crescer, eu quero ser parecidinha com a minha apóstola, minha amiga, e um beijo no coração deles aqui, que eu tenho certeza que eles vão ver esse podcast, vão ouvir esse podcast, e eu quero deixar aqui a minha alegria, a minha gratidão por eles terem segurado nas minhas mãos, e no meio de uma turbulência muito grande, em que eu queria desistir da vida, eu queria desistir de tudo, né? Eu só pensava em morrer. E eles foram assim anjos que resgataram a mim e ao meu esposo e ao nosso ministério. A Igreja Bethel Church, ela nasce, né, nessa alegria por ter mentores tão abençoados. E eu queria agradecer também a vida do meu esposo, né? Nós começamos a nos relacionar. Eu era uma adolescente ainda, né? Ele já fazia seminário. E tudo que eu sei sobre Bíblia, tudo que eu sei sobre Jesus, tudo que eu sei sobre fé, né, eu aprendi com esse homem de Deus. Nossa. E eu queria aqui deixar registrado a minha gratidão e meu amor a Renato Cunha, esse homem de Deus que o Senhor colocou na minha vida. Meu amor, nós estamos juntos até a volta de Jesus Cristo. Eu te amo. Uau! Declarações! É isso aí. E isso é muito importante, como você falou. Olha só a importância da gente ter mentores, pessoas que te direcionam, te impulsionam. Você estava passando por um problema, né? Não sei de que área, mas você quis ao ponto de desistir da vida. E se você tivesse com pessoas erradas, que te aconselhassem errado? Olha só a importância do direcionamento certo, de você ter pessoas que te ajudam a te impulsionar, né? Foi um momento, foi uma fase passou. Você viveu essa fase, mas essa fase passou. A importância de você ter conselheiros, né? Sim, Joyce, isso entra naquele assunto que a gente vinha falando sobre humildade, orgulho versus humildade. Eu precisei moer meu orgulho, né? Porque Deus, assim, ele foi permitindo que coisas fossem tiradas da minha vida, né? E muitas áreas da minha vida foram tocadas ao mesmo tempo, a ponto de eu dizer assim, eu não aguento tanta dor, eu quero morrer, né? Só que naquele processo do meu orgulho ser moído, eu pedi ajuda, eu pedi socorro, eu disse, eu não aguento mais e eu preciso de ajuda. E como foi maravilhoso, né? Conseguir pedir ajuda
e receber essa ajuda, né? E por isso que eu digo, para moer orgulho é preciso, porque tem pessoas que não conseguem pedir ajuda, estão morrendo, e eu já escutei de pessoas dizerem assim: eu prefiro morrer do que escancarar o que eu tenho vivido, o que eu tenho passado. Então, continua na mesma mentira, continua na mesma farsa e literalmente vão morrer, se não conseguirem, né, passar pelo processo de deixar o orgulho ser moído e entrar na jornada da humildade. Sim, é verdade. Então, para você que está aí em casa, sobre essa, eu não sei a dificuldade que você está passando, a dor que você está vivendo, né? Não sei se é familiar, financeiro, não sei. Mas eu quero te dizer que tem jeito, tá? Amém. Tem jeito, tem solução. Busque ajuda. Tá? Na verdade, o que te freava, o que te barrava, a dificuldade vai ser, na verdade, o grande impulsionador, o acelerador para o teu destino. Tá? Então, nesse momento, você está sendo forjado o teu caráter. Então, não desista, persista e busque ajuda. Né? E que isso é um momento que você está passando, porque o momento da fase ruim tem que ter começo, meio e fim. Então, você tem que determinar um prazo para isso acabar. Estou passando por esse momento... Não sei, de repente, um luto, já se passaram anos e a pessoa não consegue vencer o luto. Sim. Né? Então, você precisa determinar um prazo. A partir de hoje, isso não vai mais entrar no meu coração. A partir de hoje, eu libero isso e eu vou viver agora uma vida plena. Sim. Uma vida extraordinária. Né? Porque muitas pessoas acabam se deixando... É tanta coisa ruim que acaba se deixando consumir e não conseguem ir para frente, sair do lugar, fica preso. Né? E também eu quero lhe dizer, se você está passando por alguma dificuldade, fale. Fale, porque nessa minha jornada como pastora, há alguns anos, eu já me deparei com pessoas que achavam que elas estavam passando por problema e os pastores tinham que ter uma revelação do céu, né? Seus líderes precisavam adivinhar que elas estavam passando por luta, né? Que elas estavam sem, por exemplo, sem mantimento em casa, né? Como que eu vou saber se você está com fome se você não falar? Ei, eu estou com fome, me ajuda. Exatamente. Você precisa moer seu orgulho e dizer, porque existem muitas pessoas maravilhosas que estão querendo ajudar, mas elas não sabem por onde começar. Então, se você está precisando de ajuda, fale. Tem muita gente boa que está disposta a pegar na sua mão e não largar. Então, moa o seu orgulho, seja humilde e diga aonde que está doendo, aonde que a dor está apertando. Ainda que tenha gente que não vai saber o que falar, ou o que dizer, mas vai saber fazer uma oração pela tua vida. E o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele vai tomar a tua causa e a tua vitória, o teu milagre vai chegar. Aleluia. É exatamente isso. Sobre a questão também da oração. Sim. Muitas vezes as pessoas se ligam muito por oração, vou fazer propósito, vou fazer campanha, vou orar, mas não tem ação. Então, exatamente. O hábito gera mudança. Você tem que ter oração e você tem que ter a ação. Aí a pessoa ora e a vida não sai do lugar, mas porque não tem ação. A vida não é fazer o que a gente quer, e sim fazer o que precisa ser feito e direito. Né? É verdade. Então, antes da gente encerrar aqui, eu queria que você desse um conselho aqui. Como é que você concilia, né, seu ministério pastoral? Sei que você é uma empreendedora. Meu Deus. Uma esposa, uma mãe. Então, esses 4 pilares são fundamentais. Eu queria saber como é que você lida com tudo isso, porque é muita coisa, né? E eu tenho certeza que você tem muita coisa aí dicas para nos dar, como é que você faz para gerenciar isso tudo. Eu fiz uma colinha de novo, né? Porque eu não sei se eu sei conciliar 100%, mas eu estou na jornada, né? Eu confesso que já foi muito mais difícil, né? Mas eu tenho, primeiramente, eu tenho entendido de quem eu sou, né? Esse fortalecimento da minha identidade tem me trazido muita paz e muita serenidade para saber em quais lugares eu posso entrar, em quais lugares eu não posso ir, né? Em que lugares que eu não sou bem-vinda e está tudo bem,
se eu não sou bem-vinda em alguns lugares, isso não fala sobre mim, fala sobre quem não me quer lá, né? E isso foi muito fortalecido em mim, né? Antes eu sofria muito com perdas, por exemplo, perdas ministeriais, né? Porque eu sempre achei que eu era insuficiente, que eu não prestava de alguma forma, né? Mas depois eu entendi que pessoas, elas estão com você para o propósito. E se aquela pessoa não cabe no seu propósito, Deus vai tirar. Isso. Né? E dê glória a Deus por isso. Permita isso, né? Isso, permita-se. Permita-se que pessoas possam ir e que pessoas possam chegar. Porque muitas vezes eu também me fechei para novas pessoas que Deus estava trazendo para aquele propósito, né? Então, a primeira coisa que eu posso dizer a você, para como tentar conciliar tudo isso, é, primeiramente, ser fortalecido na sua identidade. Quem você é, o que você está fazendo aqui, né? O segundo é entender qual é o teu propósito, né? Fantástico. E aí, muitas coisas que você tomaria como responsabilidade ou profissões que você assume ou funções que você assume, né? E muitas vezes aquilo ali não está ligado com o teu propósito, você traz para a sua vida, você vai trazer mais prejuízo do que benefício. Então, entender quem você é, primeiramente, entender qual é o seu propósito e, terceiro, e não menos importante, entender quais são os seus direitos. Porque nós, como mulheres, muitas vezes atropelamos muitas coisas por não entender quais são os nossos direitos. Ei, mulher, você tem um direito tremendo que é o direito de descansar. Tem um dia que você não vai ter vontade de lavar a roupa, por exemplo, e está tudo bem. Descansa nesse dia. Você tem direito. Porque tem mulheres que são viciadas, como eu já falei, no fazer, que não param em momento nenhum. Né? Não tem o seu tempo com Deus, não tem o seu tempo devocional com Deus, de se alimentar espiritualmente. Sim. Né? Não tem esse tempo devido de descanso. E outro direito muito importante, que é o direito de dizer não. Para muitas pessoas é o mais difícil, né? Difícil. Não consegue dizer não. E acumulam responsabilidades, acumulam coisas, funções, né? Que não tem nada a ver com quem elas são, não tem nada a ver com o propósito. E aí, no final do dia, elas estão esgotadas porque não conseguiram dizer não. E isso é um problema de identidade, é um problema disfuncional, né? E para você viver a plenitude, muitas vezes você vai precisar dizer não, né? E quando eu estava elaborando isso aqui, esse scriptzinho, me veio aquele texto da palavra que diz: a palavra do Senhor, ela é sim e não. É preciso dizer sim, muitas vezes, mas também é preciso dizer não. Entenda que isso é um direito que você tem, né? E é sobre isso. Para conciliar a minha vida, os meus papéis, as minhas funções, eu preciso, primeiramente, saber quem eu sou, saber qual é o meu propósito e me mover, né? E fazer as coisas que são destinadas a isso. E é isso. Ah, que maravilha! Meu Deus, foi muito bom lhe receber aqui. Eu tenho certeza que o que for passado aqui, olha, foram chaves poderosíssimas, tá? Para você mudar de vida, para você realmente dar o start que você precisa. Né? Quero agradecer você pelo seu convite e eu quero também convidar mais vezes para a gente abordar outros assuntos. Ah, será um prazer. Então é isso, gente. Quero agradecer a todos vocês e se você gostou desse conteúdo, comenta, tá? Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal, porque é um quadro novo. E se você se inscrever e curtir, eu vou ver que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e eu vou trazer mais pessoas aqui, mais tipo de conteúdos como esse, tá? Então, é isso, abraço e que Deus abençoe. Quer dar algum recado? Eu quero primeiramente agradecer pelo convite de ser a primeira pessoa, né, a inaugurar esse podcast, JA Cast, né?
Eu estou muito feliz, muito, muito feliz. Feliz em conhecer essa pessoa que é a Joyce Albuquerque, essa mulher linda, essa mulher iluminada. Meu Deus, fiquei até emocionada. Beber uma aguinha aqui. Eu tenho certeza que quem nos apresentou foi Deus. Amém. Né? Porque nós chegamos a nos conhecer através das redes sociais. Olha a importância aí das redes sociais. Né? Eu fui até o seu salão, né? Porque as redes sociais me apresentaram você, e eu fui lá, e eu me lembro que quando eu cheguei lá, eu cheguei passando mal, né? A glicemia despencou, e como você me tratou, meu Deus! Você imediatamente parou tudo que estava, entendeu a pessoa que estava ali diante de você, né? Você me deitou lá na cadeira, me ofereceu, o que eu posso fazer por você? Eu disse, eu preciso de algo doce. Você imediatamente providenciou lá um cappuccino delicioso. Gente, vocês precisam ir lá no salão da Joyce experimentar aquele cappuccino delicioso, é bom demais. E aí me deu um cappuccino recheado lá com doce de leite, Nutella, sei lá. E eu fui ali, ela esperou o tempo, me ofereceu um óleo essencial para eu passar, né, para me sentir melhor. E ali eu fui melhorando, e aí sim a gente começou a falar sobre cabelo. Mas como eu me senti acolhida naquele lugar, como eu senti que Jesus estava ali naquele lugar, com todo aquele cuidado que você ofereceu, me ofertou, e eu assim sou muito grata a Deus por ter me apresentado você, por ter nos conectado, né? E eu tenho certeza que você tem esse mesmo propósito que eu, que é abençoar mulheres, que trazer mulheres para viver essa jornada da plenitude. E eu sou muito grata a você, queria pegar na sua mão e dizer assim, estamos juntas nessa jornada. Muito obrigada por me permitir fazer parte da sua vida. Amém, eu também agradeço. E olha só como... eu acredito que depois eu fui parar para pensar, se não tivesse tido aquele momento, a gente não poderia ter tido aquela conexão. E olha só, gente, como isso foi, esse episódio que aconteceu, foi tão transformador que a gente começou a conversar mesmo. Sim. E aí eu fui visitar a sua igreja e hoje eu me congrego. Ai, né? Que honra, e quanto né, isso está me fortalecendo, quanto eu estou aprendendo. Né? E olha só, eu sempre falo que Deus ele não une pessoas, ele une propósito mesmo. Na verdade, eu acho que acredito que aquele seu passar mal talvez foi intencional, que Deus permitiu para que a gente pudesse se conectar. Sim. E entender também, abraçar as oportunidades, não deixar, porque muita gente deixa passar várias oportunidades. Sim. Então, se Deus, você está sensível a entender a voz de Deus. Espera aí. Quando naquele momento, o que Deus quer me ensinar aqui nesse momento que eu estou passando aqui? Porque depois você me disse que você era pastora. Então, algo tem aqui. Eu vou entender. Por isso que é você entender, ser espiritual para entender cada coisa que acontece na sua vida. E aquele momento eu peguei para mim. Algo Deus quer me passar aqui. Eu não sei o que é, mas eu vou ficar colada aqui com ela. Tanto é que a gente conversou muito. Sim. Né? E hoje, olha só, onde nós estamos já... falando aqui sobre Deus, sobre a questão do empoderamento feminino e muita coisa ainda está por vir. Amém. Tá bom? Amém. Então, é isso, gente. Que maravilha. Então, finalizado com sucesso esse primeiro podcast.